Olá, bem-vindos ao Júris 360 Lab. Que ótimo ter vocês conosco para essa nossa conversa sobre as novidades dos tribunais. Olá, é um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar no informativo 829 do STJ, sabe? Aquele que saiu agora em 15 de outubro de 2024. Isso mesmo. Tem bastante coisa interessante para a gente analisar. A ideia é manter todo mundo atualizado, né? Exato. E neste primeiro bloco, vamos focar nos 5 primeiros temas que o STJ destacou nesse informativo. Perfeito. Vamos começar então. Vamos lá. O primeiro é o tema repetitivo 1130, que veio lá de Alagoas, né? O RESP 1.966.058. Esse mesmo. A discussão foi sobre o alcance de decisão em ação coletiva. Sabe quando um sindicato estadual entra com ação? Até onde vale a decisão? Ah, essa é uma dúvida clássica. E o STJ tentou clarear isso, certo? Sim, tentou delimitar. E o interessante é que não é só uma questão geográfica, tipo, vale só no estado X. Não. Como ficou então? Ficou definido que a decisão vale para os membros da categoria, e aí não importa se são filiados ao sindicato ou não, desde que tenham o chamado domicílio necessário na base territorial daquele sindicato. Domicílio necessário. Isso inclui quem está trabalhando fora, temporariamente. Exato. Mesmo quem está em missão fora da base. O ponto central, a chave da questão, não é onde a pessoa mora ou trabalha fisicamente. É a representatividade do sindicato. Entendi. A representatividade ligada à base territorial que foi registrada para ele, seguindo aquele princípio da unicidade sindical da Constituição. Perfeito. E esse domicílio necessário do servidor público, que está lá no Código Civil, é o local onde ele exerce as funções permanentemente. Não confunde com a lotação, que é mais administrativa, nem com o local físico, que hoje em dia pode ser até em casa, né? Todo sentido define bem quem pode se beneficiar ou executar essa sentença coletiva. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos para o tema 1229. Esse já entra em processo civil e tributário. Sim, o RESP 2.046.269 do Paraná. Tratou de honorários advocatícios em execução fiscal que foi extinta. E qual foi a conclusão do STJ? Foi bem direta. Não são devidos honorários se a execução fiscal acaba por prescrição intercorrente. Sabe aquela do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais? Sei, quando não acham o devedor ou bens para penhorar depois que a ação já começou. Isso. E importante, desde que essa prescrição seja reconhecida numa exceção de pré-executividade. Mas por que sem honorários? Geralmente quem perde paga, né? O princípio da sucumbência. É que o STJ usou o princípio da causalidade. O argumento foi: a prescrição intercorrente acontece depois que a fazenda entrou com a ação. Quando ela entrou, a ação era devida, porque o contribuinte não tinha pago o tributo. Ah, então a fazenda não deu causa àquela extinção específica por prescrição intercorrente. A ação inicial não era indevida. Exatamente. O devedor é que deu causa à execução lá no início por não pagar. Por isso, nesse cenário, sem condenação em honorários para a fazenda. Entendido. Próximo, então, tema 1134, de São Paulo. Voltamos para o direito tributário, mas agora falando de leilão judicial. RSP 1914902. Esse tema é bem relevante para quem participa de leilões. O STJ bateu o martelo. É inválida a cláusula em edital de leilão que joga para o arrematante a conta dos débitos tributários anteriores à arrematação. Mas e o edital? Não é a lei do leilão? Então, o STJ disse que não nesse ponto. O Código Tributário Nacional, no artigo 130, parágrafo único, diz que o crédito tributário se paga com o preço do leilão. O bem vai para o arrematante livre desses débitos antigos. É a tal da subrogação no preço, né? A aquisição é como se fosse originária, limpa. Exato. E o CTN tem força de lei complementar. Um simples edital não pode mudar isso. Mesmo que o arrematante soubesse da cláusula, ela não vale. Traz mais segurança jurídica, sem dúvida. Teve alguma modulação? Teve sim. Essa regra vale para editais publicados depois da data do julgamento. Mas atenção, processos que já estavam discutindo isso antes continuam valendo as regras antigas, para não pegar ninguém de surpresa. Importante ficar ligado nisso. Bom, saindo do tributário e indo para o penal. Inquérito 1721 do DF, arquivamento de inquérito. Isso, um ponto técnico, mas com um efeito prático grande. A Corte Especial decidiu que se o Ministério Público pede para arquivar o inquérito porque
sei lá, o crime prescreveu ou porque o fato não é crime, é atipicidade. Ou seja, por motivos de mérito, né? Não só por falta de prova. Exatamente. A decisão do juiz que concorda com esse arquivamento faz coisa julgada material. Ah, então não dá para reabrir a investigação depois pelos mesmos fatos, como acontece quando o arquiva só por falta de provas. Isso mesmo. É diferente do arquivamento do artigo 18 do CPP. Aqui a decisão já analisou o fundo da questão penal, vincula o próprio MP. Consolida um entendimento importante. E para fechar este bloco, o RESP 1808482, lá do Rio Grande do Sul, volta para o processo civil e tributário. Um caso curioso sobre repetição de indébito. Na hora de cumprir a sentença para devolver dinheiro para o contribuinte, o próprio município apresentou documentos mostrando que o contribuinte tinha pago mais do que conseguiu provar lá atrás, na fase de conhecimento. E aí, o juiz podia considerar essa prova nova trazida pelo próprio devedor ao município? Não ofenderia a coisa julgada? O STJ entendeu que não ofende. Valorizou a informação oficial, o documento público trazido pelo próprio ente. Disse que o juiz tem o dever de considerar fatos novos e relevantes e que não faria sentido o município ficar com o dinheiro que ele mesmo admitiu ter recebido a mais. Seria enriquecimento sem causa, né? Justamente, uma decisão bem pragmática que acaba facilitando a execução nesses casos de devolução de tributo. Ufa! Olha, passamos por temas bem variados, hein? De direito coletivo, execução fiscal, leilão, processo penal, até essa questão da prova na repetição de indébito. Mostra bem a diversidade do que chega no STJ. Sem dúvida, uma ótima amostra da dinâmica da jurisprudência. Cobrimos, então, os 5 primeiros julgados do informativo 829. Fica aí a reflexão, né? Pensando no tema 1134, do leilão. Será que essa segurança maior para o arrematante de não pegar débito antigo pode acabar influenciando o valor dos lances ou a participação nos leilões? Algo para a gente pensar. Com certeza, sempre tem esses efeitos indiretos. Bom, por hoje é isso neste bloco. Nos vemos no próximo. Até lá! Olá! Seguimos aqui com a nossa análise do informativo 829 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos então dar continuidade, mergulhando em mais 5 julgados importantes. Neste bloco, a gente tem bastante coisa interessante. Olha só, vamos falar da uso capião de imóvel de sociedade de economia mista. Isso no RESP 2.173.088. Depois, a legitimidade de ex-cônjuge para pedir contas ao inventariante. Um caso sigiloso esse. Sim, bem delicado. Também a validade da compra e venda de lote não registrado, lá no RESP 2.166.273. Um clássico, né? Pois é. E o direito de permanência do ex-empregado aposentado em plano de saúde coletivo, aplicando o tema 1034. E, para fechar, honorários advocatícios quando se reconhece a impenhorabilidade do bem de família. Muita coisa relevante. Prontos. Vamos lá desembrulhar isso tudo. Começando pelo RESP 2173.088-DF. A pergunta é: dá para usucapi um imóvel que pertence a uma sociedade de economia mista? Parece um terreno meio cinzento, né? Entre público e privado. Exato. É uma área que gera dúvida mesmo. Mas a terceira turma, ela reafirmou um ponto crucial. O que importa é a destinação do bem. Assim, se aquele imóvel, não importa que seja de uma sociedade de economia mista, estiver afetado a uma finalidade pública essencial... Ah, afetado. Isso, afetado. Aí não cabe usucapião. E o interessante é que isso vale, mesmo que o imóvel esteja lá, parado, sem uso temporário, mas ainda com potencial para ser usado para o interesse público, sabe? Entendi. Mesmo ocioso, se a vocação dele é pública. Exato. A lógica é a supremacia do interesse público. Já tinha precedente nisso, né? O abandono, por si só, não tira a natureza pública do bem. Faz sentido. A natureza híbrida da sociedade não afasta a proteção se a função é pública. Ok, agora vamos para aquela situação mais delicada, de família e sucessões no processo em segredo de justiça. O ex-cônjuge, casado em comunhão universal, quando o sogro morreu. Ele pode pedir contas para o inventariante da herança da ex-esposa, mesmo depois de divorciado? Então, a terceira turma disse que sim,
que ele tem legitimidade e tem interesse processual para isso. A chave aqui são duas coisas: o regime de bens, a comunhão universal, e o princípio da saisine. A saisine, aquela da transmissão automática da herança, né? Isso mesmo. Pela saisine, a herança passa para os herdeiros na hora da morte. Como ele era casado em comunhão universal naquele momento, naquele exato instante, ele virou meieiro dos bens que a então esposa herdou do pai dela. O direito patrimonial dele nasceu ali. Ah, então o divórcio que veio depois não apaga o direito que ele adquiriu lá atrás, por causa do regime da saisine. Precisamente, não apaga. Como ele se tornou meieiro, ele tem o direito de saber como esses bens estão sendo administrados, de fiscalizar. Pode exigir as contas do inventariante, sim, conforme o Código de Processo Civil permite. O fim do casamento não mexe nesse direito específico sobre aquele patrimônio. Super claro, o momento da aquisição do direito é o que define. Perfeito. Seguindo, direito imobiliário, RESP 2166273SP. E a compra e venda de lote sem registro. Se o comprador sabia da irregularidade, o negócio vale? Muita gente faz isso, né? Pois é, mas não deveria. A resposta da terceira turma foi um não bem direto. É nulo. Nulidade absoluta. O artigo 37 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano é expresso. Proíbe vender lote de loteamento não registrado. O objeto do contrato é ilícito. Mas e se o comprador sabia? Tipo, ele assumiu o risco, digamos assim. Mesmo assim é nulo? A lei está protegendo mais o quê, então? Exatamente. A lei aqui protege mais o interesse coletivo, a ordem urbanística. A ideia é frear o loteamento irregular, clandestino. Não é só proteger o comprador individual, que até podia saber do problema. A ciência dele não valida o que a lei proíbe para proteger a cidade como um todo. Entendi. É uma proteção macro. Isso. E a consequência é desfazer tudo. As partes voltam ao estado anterior. É um recado bem forte. Tem que checar o registro antes de comprar. Sempre. Um alerta fundamental mesmo. Mudando de área agora. Direito da saúde. AGIT no ASPS 1269-142-SP. Tema super relevante para quem está se aposentando. O ex-empregado aposentado, que pagava lá parte do plano de saúde coletivo da empresa, ele pode continuar no plano depois de aposentar? Pode, sim. É um direito garantido. Está lá no artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde. A quarta turma, nesse caso, só aplicou o que já está pacificado no tema repetitivo 1034, né? A tese é clara. O aposentado pode ser mantido no plano. E, importante, com as mesmas condições de cobertura que ele tinha quando trabalhava. Mesmo modelo. Ah, que bom. Mas e a parte do pagamento? Que essa é sempre a dúvida maior, né? Como fica? Então, aí que está a diferença-chave. O direito de ficar existe, mas o aposentado passa a pagar o valor integral da mensalidade. Ou seja, a parte que ele já pagava, mais a parte que a empresa pagava antes. Ah, entendi. Ele assume tudo. Exato. Assume o custo total. O direito à permanência está lá, mas o ônus financeiro muda. Perfeito. Bom ter essa clareza, né? Direitos e deveres na aposentadoria. Para a gente fechar o bloco, uma questão de processo civil na execução é o agente nos EDECLA, no ARESP 2-160-071-RJ. Olha só. O devedor alega lá nos embargos à execução que o bem penhorado é bem de família, impenhorável. O juiz concorda, acolhe o pedido. Aí a pergunta: o credor que brigou contra isso, que contestou a impenhorabilidade, ele tem que pagar honorários para o advogado do devedor por causa dessa vitória específica do devedor? Tem sim. A quarta turma entendeu que são devidos honorários nesse caso. O raciocínio é o da causalidade e da sucumbência. Se o credor, que é o embargado, se opõe, ele resiste à alegação de impenhorabilidade. E no fim ele perde nessa questão específica dentro dos embargos. Ele deu causa àquela briga específica. Exatamente, ele deu causa àquela controvérsia ali. Ele obrigou o devedor a contratar advogado e a defender a impenhorabilidade. Se ele perdeu nisso, ele tem que pagar os honorários da parte vencedora naquela questão. Entendi.
Então, o ponto central é a resistência do credor, né? Se ele não tivesse resistido, se tivesse concordado logo ou nem contestado essa parte, Isso, se não houvesse a resistência dele à empenhorabilidade, que acabou sendo reconhecida, não haveria essa sucumbência específica dele e, portanto, não haveria essa condenação em honorários por esse motivo. A resistência dele gerou a necessidade do trabalho do advogado do outro lado para defender o bem de família. Por isso, a condenação. É uma linha que já existia e continua valendo. entendido. E com essa discussão sobre as consequências processuais na defesa do bem de família, a gente encerra mais este bloco de análise do informativo 829 do STJ. Passamos por temas bem variados: civil, sucessões, imobiliário, saúde e processo civil. Foram decisões importantes, né? Que tocam em pontos bem práticos: proteção de bens públicos, relações familiares e patrimônio, a importância de regularizar imóveis, direitos na aposentadoria e até os custos de brigar na justiça. Cada uma com o seu impacto direto na vida das pessoas e das empresas. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco esses julgados. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração da jurisprudência do STJ. Curtiu a análise? Então, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Até lá! Olá! Bem-vindos à nossa análise dos 5 últimos julgados do informativo 829 do STJ de 15 de outubro de 2024. Hoje a gente mergulha em temas importantes, né? Tem direito penal, processo penal, execução penal. E até um novo tema repetitivo tributário sendo afetado. A ideia é extrair o essencial mesmo que essas decisões mudam na prática. Vamos começar a ter um caso bem sério de estupro de vulnerável. Sim, esse primeiro caso trata da aplicação de uma causa de aumento de pena. Isso, para o motorista de van escolar, né? Como o STJ enxergou a responsabilidade dele aí. Olha, o ponto-chave foi reconhecer que ele tinha uma posição de garantidor. Quer dizer, ele não era só um transportador comum, sabe? Pela própria função, ele tinha ali uma autoridade, uma confiança depositada pelos pais, pelas crianças. Entendi, uma responsabilidade maior pela segurança deles. Exatamente. E aí, violar essa confiança específica, usar essa posição para cometer o crime, isso justifica o aumento de pena do artigo 226, inciso 2º do Código Penal. A vulnerabilidade da vítima fica ainda maior, né? Justamente por causa dessa relação que foi quebrada. Já tinha precedentes nesse sentido, aliás. Faz todo sentido essa proteção extra. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda em penal, temos o ARSP 2406856. A questão aqui foi sobre o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. A dúvida era, se a pessoa cometeu crimes em continuidade delitiva, isso impede o acordo. Pois é, essa é uma dúvida bem comum. Mas a quinta turma do STJ diz que não impede. O argumento central é que a lista de impedimentos para o ANPP, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, essa lista é taxativa. Ah, ou seja, só vale o que está expressamente escrito ali. Isso. E a continuidade delitiva, ela simplesmente não está nessa lista. Agora, o que é fundamental é não confundir crime continuado com habitualidade criminosa. Habitualidade, sim, essa impede o ANPP. Certo, porque a habitualidade indicaria que o crime é um estilo de vida, digamos assim. Exato. Já a continuidade são crimes parecidos, cometidos de forma semelhante, num curto espaço de tempo. São coisas diferentes para a lei. E o STJ reforçou: se o legislador não colocou a continuidade como impedimento, não cabe ao juiz ou ao promotor criar essa barreira, princípio da legalidade, né? Entendi. E falando em ANPP, teve outra decisão importante, o HC 854533. Esse tratou da aplicação do acordo para processos que já estavam em andamento quando a lei mudou, lá com o pacote anticrime. Pode aplicar para trás, então? Pode sim. O STJ seguiu a linha do STF que já tinha decidido isso. O ANP é considerado uma norma penal mais benéfica, então ele pode sim ser aplicado a fatos anteriores, desde que o processo ainda não tenha transitado em julgado, claro. Mesmo sem a confissão inicial, que hoje é um requisito. Isso, mesmo sem a confissão lá no começo. O importante é que, antes da condenação definitiva, se os requisitos estiverem presentes, o Ministério Público deve analisar a possibilidade do acordo, seja porque a defesa pediu ou porque o juiz indicou, ou até mesmo de ofício pelo MP. Interessante essa flexibilização para beneficiar o réu.
Bom, saindo um pouco do processo e indo para a execução da pena. Teve uma decisão sobre o pecúlio. O que é o pecúlio mesmo e o que decidiram sobre ele? O pecúlio é um instrumento criado para incentivar a cooperação do preso com os procedimentos internos à prisão. O preso recebe um valor que ele vai guardando e ele tem direito a sacá-lo em situações específicas, como o pedido para visita de familiares, compra alguns alimentos ou até no final do cumprimento da pena. O pecúlio é, basicamente, uma poupança formada com uma parte do salário que o preso recebe pelo trabalho dentro da unidade prisional. E a sexta turma entendeu que é possível liberar uma parte desse dinheiro de forma antecipada, para compra de itens de higiene pessoal. Ah, tipo sabonete, pasta de dente. Exato. Consideraram que isso se encaixa como pequenas despesas pessoais, que a lei de execução penal já previa. Claro, tem regras. O juiz da execução tem que autorizar, ver se o valor é razoável e tem uma ordem de prioridade para usar esse dinheiro. Indenizar a vítima e ajudar a família vem antes. E tem a questão de o presídio não fornecer esses itens, imagino. Pois é, tecnicamente o Estado deveria fornecer. Mas aí entra a realidade, né? O STF já reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Então existe uma presunção de que o Estado falha nesse fornecimento básico. Isso acaba justificando liberar o pecúlio para que o próprio preso possa comprar o que precisa para sua higiene. É o direito tentando lidar com a realidade difícil do cárcere, né? Exatamente. Ok, e para fechar, a gente muda completamente de área. Vamos para o direito tributário. Um novo tema repetitivo foi afetado, o tema 1287. O que está em jogo? Isso, agora é tributário na veia. A primeira sessão vai definir uma questão bem importante que gera muita discussão. É sobre a incidência do imposto de renda retido na fonte, o IRRF. Aquele imposto que é descontado direto no pagamento? Esse mesmo. A discussão é se ele incide sobre remessas de dinheiro para o exterior para pagar serviços que foram prestados lá fora por empresas estrangeiras, mas sem transferência de tecnologia. E o ponto crucial: essas empresas estão em países com os quais o Brasil tem tratado para evitar a dupla tributação. Então a briga é: vale a lei brasileira que manda reter o imposto, ou vale o tratado internacional que talvez diga o contrário para evitar a bitributação? Exatamente essa a questão. São interesses econômicos gigantescos envolvidos. A definição do STJ vai trazer uma uniformidade muito necessária para essas operações internacionais. Vai dar mais segurança jurídica. Entendi. Então, olha só quanta coisa a gente viu hoje. Desde a proteção maior para vulneráveis, passando pelos detalhes do NAPP, a questão prática do pecúlio à prisão e agora essa definição super importante no direito tributário internacional. Foi um giro completo pelos julgados finais do informativo 829. Pois é, e talvez o que fica, né, é perceber como o judiciário está sempre tentando ajustar a aplicação da lei às situações concretas, né? Seja na dinâmica de um acordo, nas necessidades básicas de quem está preso ou nas complexidades do comércio global. É um equilíbrio constante. Sem dúvida. Bom, e para quem quer continuar acompanhando essas análises e entender as decisões dos tribunais superiores, não deixem de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e curtir o vídeo. A gente agradece demais a companhia de todos nessa conversa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Olá!